nome é Natácia, eu sou nutricionista e faço parte da equipe de teleeducação do Telesaúde RS. Hoje o nosso convidado, Carlos Greff Teixeira, ele é médico, doutor em medicina tropical e atualmente é professor titular da disciplina de parasitologia da PUC do Rio Grande do Sul. Hoje o Carlos vai conversar conosco sobre parasitoses intestinais. Carlos, como está a ocorrência de parasitoses intestinais no Brasil? Bom, essa é uma questão muito interessante porque eu não sei qual é a ideia que as pessoas fazem. Eu imagino que as pessoas, inclusive os nossos colegas médicos, têm uma ideia assim de que o Brasil, como um país subdesenvolvido, que ainda e com todos os problemas socioeconômicos, ele é um país onde você tem uma enorme prevalência de parasitoses intestinais. As impressões que a gente tem, elas não servem para que a gente faça a mais correta avaliação e, consequentemente, escolha da metodologia para fazer controle. Então, nós precisamos de dados. E aí, a sorte de a gente ter combinado de falar sobre esse assunto agora, porque recentemente encerrou o inquérito nacional sobre verminoses intestinais, para ser mais específico. Então, quando a gente fala parasitoses, aí estão incluídas as infecções por protozoários e por vermes. Bom, o inquérito nacional recém-concluído, que foi promovido pela Secretaria de Vigilância e Saúde do Ministério da Saúde, tratou especificamente das verminoses, né? Então não foram avaliadas os protozoários. Mas como o modo de transmissão e aquisição dessas infecções é muito parecido, depende muito da falta de saneamento, das condições precárias de higiene, os dados que foram obtidos sobre as verminoses nos dão a ideia do que está acontecendo com as protozooses intestinais também. Então, qual é a grande surpresa do inquérito nacional? O inquérito nacional foi feito por amostragem representativa da população de idade escolar, abrangendo todo o território brasileiro, e os resultados são impressionantes, mostrando uma redução significativa da prevalência, mas uma redução muito importante em certas áreas. Então isso é uma boa notícia. No meio de tantas más notícias, essa é uma boa notícia. É bom ter boas notícias, mas mais que isso, é importante para o médico ajustar muito bem a sua conduta. E um dos elementos para ajustar essa conduta é essa pergunta que você faz, ter uma ideia de como que está a prevalência da infecção por parasitas intestinais. Então, assim, não dá para se falar de uma prevalência, eu não gosto de falar, e inclusive esses dados, por uma série de limitações, vai ser difícil da gente conseguir expressar uma prevalência nacional, de um número que signifique a ocorrência das parasitoses no Brasil como um todo, porque essa distribuição é muito heterogênea. E a transmissão também sempre tem um caráter mais focal. Isso muita gente tem experiência no seu dia a dia da área da saúde, sabendo que tem determinadas vilas, determinados locais, onde você tem uma prevalência maior, enquanto que tem outras áreas, pelas melhores condições, que você não tem nada. Então, não tem muito sentido, eu até nem sei te dizer qual é esse número, eu acho que nem vai existir esse número, mas o que é importante ressaltar é que em áreas, por exemplo, do Nordeste, onde você costumava encontrar 60%, 70% das crianças na faixa de idade escolar infectadas com algum parasito, hoje essa prevalência está abaixo de 10%. Isso é uma redução extraordinária. E ela está alinhada, sem dúvida nenhuma, com as melhorias que houveram no saneamento básico e na redistribuição de renda. Então, paralelamente a isso, no Rio Grande do Sul, onde a gente tem uma condição há muito mais tempo melhor de educação, por exemplo, e até mesmo de redistribuição de renda, isso a gente já vinha notando no Rio Grande do Sul há muito tempo. Eu dou um exemplo. Nosso grupo de pesquisa fez vários trabalhos de levantamento populacional e a gente tem notado essa redução significativa. Algumas parasitoses, como por exemplo teníase, a gente não acha mais.
A gente não consegue achar. Inclusive como uma necessidade, quando a gente faz esses trabalhos de pesquisa, a gente quer aproveitar para obter material para levar para a sala de aula, para que os alunos possam ver os parasitas. Pois olha, material de tênia a gente não está tendo mais para mostrar para os alunos. Isso é ótimo, né? A gente vai, a partir de agora, passar a mostrar para os alunos tênia a partir de imagens, que tem muitas imagens, estão aí na internet e nós não necessariamente precisamos ter os vermes em si. Existe uma prática comum, principalmente com crianças, de tomar remédio uma vez por ano para vermes, como uma medida preventiva ou até mesmo como uma medida de higiene. Isso é correto? Essa é uma pergunta muito frequente por parte especialmente dos estudantes, porque os estudantes que estão tendo uma formação em parasitologia mais moderna, com a visão mais ecológica, entendendo que os parasitos não são a priori coisas ruins, ou seja, eliminando um pouquinho o chamado julgamento moral em relação aos parasitos, entendendo os parasitos como companheiros da jornada coevolutiva, né? Todos os animais sobre a superfície do planeta, sejam eles vertebrados ou invertebrados, são acompanhados de parasitos. E na maior parte das vezes, quando você estuda isso na natureza, você verifica que são relações equilibradas. Só pode ser equilibrada. Para ter permanecido, né, ao longo da evolução, só pode ser equilibrada, porque se fosse desequilibrada, não se manteria, né, na evolução. Então essa é a visão evolutiva de fundo para responder essa tua pergunta. Um outro aspecto interessante é que nós temos uma visão de mundo, aí entra um pouco da filosofia, veja só onde eu começo a me meter também, coisas filosóficas. Uma visão do mundo que é essencialmente cartesiana, é a visão do mundo que originou a ciência moderna e que, por exemplo, categoriza os valores como valor X é o mais importante, o valor Y está um pouco abaixo, o valor XY não interessa quase nada, faz uma hierarquia de valores. Então valoriza muito a ordem. A ordem está associada com o progresso. Na nossa bandeira está escrito ordem e progresso. Então existe essa associação entre ordem e progresso. E a ideia de ordem está associada com a ideia de limpeza. Então agora indo para a pergunta, que é uma coisa comum, de que as mães cheguem no consultório e digam assim: doutor, eu gostaria de fazer uma limpeza que a gente faz nas crianças todo ano com relação aos vermes. Então surge a ideia de tomar um medicamento para, abre aspas, limpar a criança. Esse é um assunto que daria para falar muito tempo, mas eu quero ir para um exemplo prático. Há muitos anos atrás, eu não sei dizer, talvez uns 30 anos atrás, e se não me engano no Lancet ou no New England, saiu um relato de caso de uma senhora de 60 anos com diarreia e que ela tomou antibióticos via oral. É uma coisa que acontece, é muito comum, especialmente com os antibióticos mais antigos de amplo espectro, e apresentou esse par-efeito, que é um desequilíbrio da microbiota do intestino, do conjunto de bactérias, etc., que estão no intestino, e a partir disso começou a ter diarreia, e essa diarreia se tornou incontrolável durante várias semanas. E essa é uma situação meio dramática, de tal forma que esse caso acabou, do ponto de vista dramático, sendo resolvido pegando as fezes do marido, dissolvendo elas em água e fazendo um enema com as fezes, abre aspas, normais do marido. E essa senhora parou de ter diarreia. Quer dizer, aquele desequilíbrio que foi gerado pelo uso do antibiótico de largo espectro via oral foi resolvido trazendo de volta as bactérias que foram eliminadas. Então, aí eu estou falando de bactéria, mas aí eu posso considerar que bactéria é parasito sensu amplo, faz o mesmo tipo de interação que os vermes fazem. Então, essa noção de equilíbrio é uma noção que geralmente ninguém está prestando muita atenção, embora a gente converse sobre isso na vida diária. Os médicos entendam isso, eles entendem esse exemplo que eu acabei de dar, muito comum isso. O que é menos visível é de que a ideia de nos limparmos dos parasitos intestinais, vamos falar especificamente, possa não ser necessária, ou possa inclusive ser prejudicial. Então, essa ideia de limpeza
anual, digamos assim. É uma ideia que muitas vezes as mães, as vós trazem as crianças para ser feito, para que elas tomem uma dose de vermífugo uma vez por ano. E geralmente o médico acaba, se ele não refletiu sobre essa questão, ele acaba simplesmente cedendo, ou ele mesmo acredita que isso é importante, quer dizer, ele compartilha dessa crença. Aí eu vou para uma questão bem técnica. Ok, vamos supor que seja válido fazer a limpeza. Aí eu gostaria que alguém me dissesse qual é o medicamento que deve ser usado para fazer essa, entre aspas, limpeza. E daí nós vamos ter que considerar para cada tipo de verme ou para cada tipo de protozoário qual é a medicação que deveria ser tomada. Então, se é para fazer essa ideia da limpeza, não dá para tomar mebendazol só, porque tênia não vai funcionar bem, não vai responder bem ao mebendazol. Os protozoários, nenhum deles vão responder. Se tiver criptosporídeo, nós queremos nos limpar, entre aspas, do criptosporídeo, não adianta tomar mebendazol. Na verdade, nós nem temos uma droga bem eficaz. Existe alguma, a nitazoxanida, que tem os melhores resultados, mas não vai além de 30%. Então, uma questão bem técnica. Então, nós na verdade não precisamos disso. Precisamos ter uma ideia mais ecológica. Precisamos olhar para um outro aspecto das nossas vós, que diziam o seguinte: deixa essa criança brincar no jardim, deixa essa criança lidar na grama, porque ela vai ficar mais forte.